Você acredita mesmo que a fé pode mover montanhas? Que mesmo diante do diagnóstico mais assustador, como o câncer, ainda existe espaço para um milagre acontecer? Talvez você esteja ouvindo isso agora com o coração apertado, tentando encontrar alguma esperança no meio da dor. Talvez seja por você ou por alguém que você ama profundamente. E se for assim, eu te entendo. Porque quando a vida parece desabar, é natural buscar algo, ou alguém, que nos segure. E é aí que entra ela. Nossa Senhora Aparecida, a mãe que não abandona, mesmo nas noites mais escuras. Pode parecer impossível manter a fé quando a notícia chega fria e dura, com termos que a gente mal entende. Quando o médico abaixa os olhos e diz que os exames confirmaram o pior. O chão foge dos pés, o coração bate acelerado, a mente se enche de perguntas. Por que comigo? Será que vou aguentar? E se não tiver cura? Nessas horas, o desespero bate à porta e o medo se transforma em um visitante constante. Mas no meio desse vendaval, uma simples imagem de Nossa Senhora Aparecida pode se tornar o ponto de luz que reacende tudo. Você já passou por isso? Já segurou um terço com as mãos trêmulas, pedindo forças? Já olhou para o céu em silêncio, esperando uma resposta? Se sim, então você sabe do que estou falando. Porque quem vive ou já viveu a batalha contra o câncer, entende que a cura não começa apenas nos remédios ou nos exames, mas na alma. Começa quando o coração decide confiar, mesmo sem entender. Quando a gente se entrega nas mãos de Deus, com a intercessão da Mãe que tudo vê e tudo apresenta a Jesus. E é por isso que eu te convido a ficar aqui comigo. Porque hoje eu vou te contar uma história real. Uma história simples, mas cheia de fé, esperança e coragem. Uma história que começa com um diagnóstico, mas que se transforma em testemunho de amor e milagre. Uma história que pode tocar o seu coração, ou o coração de quem você vai lembrar durante este vídeo. O que você vai ouvir agora pode te surpreender e, quem sabe, reacender uma chama aí dentro de você. Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, é também a mãe dos que sofrem, dos que estão doentes, dos que lutam contra o câncer e não sabem como será o dia de amanhã. Mas com ela, a gente descobre que mesmo os dias difíceis podem ser vividos com paz. E mesmo que a cura ainda não tenha chegado, a presença de Maria nos mostra que Deus está agindo, muitas vezes no silêncio, nos detalhes, nos encontros inesperados. Por isso, prepara o teu coração, porque além dessa história que vai te emocionar, vamos rezar juntos uma oração poderosa, pedindo com fé e confiança que Maria interceda junto a Jesus, o médico dos médicos, por essa cura que você tanto deseja. Você pode até estar se sentindo fraco agora, mas não está sozinho. Ela está contigo. E é nesse espírito de fé e união que a nossa jornada começa. É nesse espírito de fé e união que a nossa jornada começa. Porque cada palavra que você vai ouvir aqui não é apenas uma história. É um convite à esperança. E se em algum momento até agora, alguma parte dessa mensagem tocou o seu coração, então, me conta nos comentários. Escreve o que você sentiu, o que te fez lembrar, ou até o nome da pessoa por quem você está rezando. Às vezes, só de escrever a gente já sente o coração mais leve, como se estivesse colocando nas mãos de Nossa Senhora. A sua participação aqui é muito mais do que um gesto simples. Ela é uma parte viva dessa corrente de fé. Cada comentário que você deixa, cada curtida que você dá, ajuda esse conteúdo a chegar até outras pessoas que também estão precisando dessa palavra, dessa oração, desse consolo. E quando você se inscreve no canal, você mostra que quer continuar caminhando, junto lado a lado com fé e esperança dia após dia. Aqui a gente reza junto, chora junto e celebra cada pequeno milagre que Deus vai semeando pelo caminho. Então, se esse assunto faz sentido para você, se essa mensagem falou com a sua alma de alguma forma, curta esse vídeo agora mesmo. E se ainda não faz parte dessa nossa comunidade, se inscreve no canal, porque ainda temos muita coisa bonita para viver e partilhar aqui. E agora, com o coração mais preparado e cheio de fé,
Vamos seguir juntos. Porque a história que você vai ouvir agora pode mudar o modo como você enxerga a luta e a esperança diante do câncer. Era uma manhã comum. O café recém-passado, o barulho distante do rádio na cozinha e o coração tranquilo da Dona Maria, achando que seria só mais uma consulta de rotina. Mas bastou um olhar do médico e tudo mudou. O envelope com os exames estava ali, entre os dedos dele, mas foi o silêncio que gritou mais alto. Infelizmente, é câncer. Essas palavras ecoaram na mente dela como um trovão inesperado. E de repente, a vida simples e pacata daquela senhora virou um redemoinho de medo, dor e incerteza. Nos dias que se seguiram, Dona Maria tentava manter a calma, mas a mente dela não desligava. Era como se estivesse presa entre perguntas sem resposta e pensamentos que pareciam não ter saída. Por que comigo? Será que vou suportar o tratamento? E meus filhos? E meus netos? O mundo inteiro parecia girar num ritmo que ela já não conseguia acompanhar. Tudo ficou mais lento, mais pesado. A comida perdeu o gosto, o sorriso ficou mais raro. Era o início da tempestade. Mas foi justamente nesse momento que algo dentro dela começou a mudar. No meio do desespero, Dona Maria se lembrou de uma imagem antiga que ficava sobre a cômoda do quarto. Nossa Senhora Aparecida. Aquela pequena estátua azul, já um pouco desgastada pelo tempo, agora parecia olhar diretamente para ela. Era como se dissesse, sem palavras, eu estou aqui. E ali, ajoelhada no chão do quarto com o coração rasgado pela dor, ela fez a sua primeira oração sincera de entrega. Não pediu explicações, só pediu força e paz. A partir daquele dia, algo começou a florescer no meio do caos. Não foi mágica. Não foi uma virada de filme. Mas a mentalidade dela mudou. Dona Maria começou a ver a batalha não apenas como uma sentença, mas como uma jornada. Entendeu que o verdadeiro milagre muitas vezes começa dentro, quando a alma escolhe confiar mesmo sem ver. A transformação não veio de fora. Veio do olhar que ela passou a ter sobre a vida, sobre o tempo, sobre os pequenos gestos de amor que antes passavam despercebidos. Cada ida ao hospital passou a ser uma oportunidade de agradecer por estar viva. Cada oração diante da imagem de Nossa Senhora se tornou um refúgio. Ela dizia sempre: eu sei que minha cura começa no coração. E sei que Jesus escuta quando é a mãe quem pede por mim. Era ali que a fé dela se enraizava, dia após dia, mesmo diante dos efeitos colaterais das quedas de cabelo, do cansaço extremo. Mesmo quando o corpo falhava, a alma se fortalecia. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o que a Dona Maria viveu nos mostra algo que vai além da doença, revela um bastidor espiritual de fé, decisão e entrega, onde o impossível começa a dar sinais de que pode ser vencido. Comenta aí, tô nessa jornada também, se isso ressoou com você. No começo, a pergunta vinha como um sussurro insistente que não deixava a mente descansar. Por que eu? Dona Maria chorava em silêncio mesmo quando estava cercada de gente. O sorriso que ela dava para a família era uma tentativa de esconder a avalanche que desabava por dentro. À noite, o travesseiro molhado de lágrimas era o único que sabia a verdade. Ela estava cansada, com medo e profundamente sozinha. As orações saíam baixinho, quase como um lamento. Era uma conversa íntima com Deus, mas às vezes ela se perguntava se ele estava mesmo ouvindo. Foi numa tarde qualquer, ao arrumar uma velha gaveta da cristaleira, que ela encontrou algo esquecido pelo tempo. Uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida. A pintura estava um pouco desbotada e a base já desgastada, mas os olhos da mãe pareciam vivos. Naquele instante, foi como se o coração de Dona Maria despertasse de um sono profundo. Ela segurou aquela imagem com as duas mãos, levou até o peito e chorou. Mas dessa vez foi um choro diferente. Não de desespero, mas de alívio. Como quem reencontra alguém querido depois de muito tempo distante. A partir daí, algo mudou dentro dela. A dúvida ainda aparecia de vez em quando, mas já não tinha tanta força. A fé começou a fazer morada onde antes só existia medo.
Dona Maria entendeu que não precisava fingir força o tempo todo, que podia sim entregar suas fraquezas nas mãos da mãe. E que Maria, como toda boa mãe, não ignora o clamor de um filho. Ela passou a rezar não só com palavras decoradas, mas com o coração rasgado de sinceridade. Entregava cada dia, cada exame, cada suspiro, como uma oferta. E pedia com doçura e coragem: minha mãe Aparecida, leva esse meu pedido até Jesus. Essa entrega gerou uma transformação invisível, mas real. Nos bastidores da alma, uma revolução silenciosa acontecia. O modo como ela enfrentava as dores mudou. A forma como enxergava o tempo também. Ela começou a saborear cada minuto com mais presença, mais gratidão. Percebeu que mesmo em meio à doença, havia beleza, havia cuidado, havia amor. No abraço de um neto, no bilhetinho deixado por uma vizinha, no silêncio cheio de ternura do marido que segurava sua mão no hospital. A grande verdade oculta que ela descobriu é que, mesmo quando o corpo enfraquece, a alma pode se tornar mais forte do que nunca. E que quando a fé é cultivada dia após dia, mesmo nas lágrimas, ela cria raízes profundas. É uma jornada que exige decisões diárias, confiar mesmo sem entender, agradecer mesmo em meio à dor e continuar caminhando mesmo quando os pés parecem cansados demais. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque há um ponto dessa história que revela o impacto do amor de Deus quando ele se deixa tocar pela intercessão da mãe. Comenta aí. Isso faz sentido para mim. Se o que você ouviu até aqui tocou o seu coração, diante daquela pequena imagem tão simples e desgastada pelo tempo, Dona Maria se ajoelhou como quem já não podia mais se sustentar sozinha. Não era um gesto ensaiado, muito menos planejado. Foi instintivo, como quem sente que precisa cair para poder se levantar de verdade. Naquele momento as palavras brotaram do fundo da alma. Mãezinha do céu, me ajuda. Eu não tenho mais forças. E ali, com os olhos fechados e o rosto banhado de lágrimas, ela não sentiu apenas consolo, sentiu presença, um acolhimento silencioso que invadiu a sala e preencheu cada pedacinho vazio dentro dela. A oração daquela mulher foi simples, mas carregada de verdade. Era o tipo de prece que não precisa de palavras bonitas, porque carrega o peso real de quem está no limite. E ao mesmo tempo carrega também uma força escondida, a da rendição. Porque quando a gente se entrega de verdade, algo começa a mudar. Não do lado de fora, ainda, mas dentro. E é aí que começa a verdadeira transformação. Dona Maria não sabia explicar, mas depois daquela oração, tudo parecia diferente. A dor continuava ali, o diagnóstico ainda era o mesmo, mas o medo já não tinha a mesma voz. A mentalidade dela começou a mudar. Ela já não acordava mais com aquela angústia pesada no peito. Passou a levantar devagar, agradecer pelo dia e conversar com Nossa Senhora como se falasse com uma amiga íntima. E foi nesse vínculo de amor e confiança que ela reencontrou sua força. Nos bastidores daquela batalha invisível, Deus já estava agindo. Mas era preciso que o coração dela estivesse disposto, aberto, entregue. Porque o céu não força milagres, ele responde quando a gente convida. E Maria, como mãe, entrou naquela casa com toda a sua ternura, cuidando dos detalhes que ninguém via. Ela não apagou a dor com um toque mágico, mas ensinou Dona Maria a atravessá-la com fé e dignidade. Essa é a verdade oculta que muita gente só descobre no meio da dor. A presença de Maria não tira o sofrimento, mas transforma a maneira como a gente o vive. A jornada da Dona Maria começou a ganhar outra cor. Cada dia era uma nova decisão. Acreditar, esperar, confiar. A cada pequeno gesto ela sentia que não estava mais sozinha. E quando uma amiga da igreja levou um terço e ensinou a rezar com calma, meditando cada mistério, aquilo virou parte do cotidiano, como se cada conta do terço fosse um tijolinho, construindo por dentro uma fé que antes ela nem sabia que tinha. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque há um ponto essencial nessa história
que mostra o poder que existe quando um coração ferido encontra o colo de Maria e começa a experimentar o impacto real da esperança. Escreve aí nos comentários: tô nessa jornada também. Se você já sentiu ou deseja sentir esse tipo de presença transformadora na sua vida. Nas semanas seguintes, mesmo com a rotina pesada de exames, consultas e tratamentos, Dona Maria começou a perceber algo que não vinha dos olhos, mas do coração. Era como se em meio ao caos pequenas luzes começassem a se acender. Sabe aqueles detalhes que, para quem vê de fora, parecem coincidência? Pois é. Mas para quem está de joelhos, tudo ganha outro significado. Num daqueles dias em que a dor apertava mais forte, ela entrou no consultório de uma médica que, antes mesmo de abrir a ficha, segurou sua mão e disse: "Posso rezar com a senhora?" Aquilo desarmou tudo por dentro. Ela não esperava. Era só mais uma consulta. Mas naquela oração rápida, sentiu que o céu estava acompanhando cada etapa da sua jornada. Teve também o dia em que saiu do hospital mais abatida do que nunca. E um desconhecido se aproximou e, com um sorriso leve, entregou um terço azul. Não disse o nome, não explicou nada. Só colocou o terço em suas mãos e foi embora. E aquele terço era igualzinho ao que a mãe dela tinha usado anos atrás. Como explicar uma coisa dessas? Esses pequenos sinais começaram a se repetir. Uma música tocando no rádio com uma letra que parecia feita para ela. Uma mensagem de uma amiga distante, bem na hora em que mais precisava. Um evangelho do dia que falava exatamente da dor e da fé. E aos poucos Dona Maria começou a entender que Deus estava falando. Não com trovões ou milagres espalhafatosos, mas com gestos sutis, como quem sussurra ao ouvido. Você não está sozinha. Esses consolos não tiravam a cruz do caminho, mas tornavam a caminhada mais leve. Eram como pontos de apoio, revelações do amor de Deus que se manifesta nos bastidores da vida. E foi ali que ela começou a perceber a diferença entre sobreviver e viver com propósito. A mentalidade dela já não era de quem esperava apenas por uma cura física, mas de quem queria ser transformada por dentro. A fé que antes era só uma lembrança da infância, agora era fonte diária de coragem. Dona Maria descobriu que o céu fala, e fala de muitas formas. Mas para ouvir, é preciso calar um pouco o barulho de fora. É preciso aprender a perceber os detalhes, os encontros inesperados, os olhares que consolam. Quando a alma está aberta, até o silêncio se transforma em resposta. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque há algo muito especial que começa a acontecer quando o sofrimento se transforma em missão. E isso muda tudo, de verdade. Comenta aí. Isso faz sentido para mim? Se você também já recebeu algum sinal que tocou seu coração nos dias difíceis. Aos poucos, a presença de Maria foi abrindo espaço para algo ainda mais profundo. Uma comunhão silenciosa, mas intensa com Jesus. Dona Maria começou a perceber que quanto mais se aproximava da mãe, mais o filho se revelava. Não era apenas uma sensação de consolo, era uma transformação interior acontecendo em silêncio, no ritmo da dor e da entrega. Ela não rezava mais como antes, pedindo apenas a cura. Agora, ela conversava com Jesus como quem partilha os bastidores da alma, seus medos, suas dúvidas, suas esperanças escondidas. E é aqui que muita gente começa a enxergar a verdade oculta da fé. Maria não toma o lugar de Jesus, ela nos conduz até ele. Foi exatamente isso que aconteceu com Dona Maria. O que começou com um pedido desesperado se tornou um reencontro com a essência do amor. Em cada consulta, em cada noite acordada por causa dos efeitos da quimioterapia, ela não se sentia mais sozinha. Era como se uma presença suave, porém firme, caminhasse com ela, segurando sua mão. E essa presença tinha um nome: Jesus. A doença continuava. As dores, os exames, os medos, tudo ainda estava ali. Mas algo havia mudado radicalmente. A mentalidade dela. Dona Maria já não era uma mulher que esperava uma cura para voltar a viver. Ela estava vivendo, mesmo em meio à luta,
porque a fé havia se tornado mais do que uma esperança no futuro. Era um impacto real no presente, e tudo isso começou com um simples "Mãezinha do céu, me ajuda". É impressionante como, quando abrimos o coração, as coisas ganham outro sentido. Aquela mulher, antes marcada pela angústia, agora tinha nos olhos uma luz diferente. Era fé encarnada. Fé que não anula a dor, mas a transforma. Fé que não é fuga da realidade, mas mergulho consciente em cada etapa da jornada, com Cristo como companheiro inseparável. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe um momento em que essa fé amadurecida começa a transbordar e tocar outras vidas. E é aí que o sofrimento deixa de ser só dor e passa a ter um propósito eterno. Escreve aí: "Tô nessa jornada também". Se essa mensagem falou com algo aí dentro do seu coração. A notícia chegou como quem abre uma janela depois de dias nublados. Os exames mostravam melhora. Não foi algo repentino, espetacular ou cheio de aplausos. Foi silencioso, quase tímido, mas real. Os médicos se entreolhavam com cautela, tentando encontrar uma explicação técnica, uma estatística que justificasse aquele progresso que contrariava as expectativas. Mas Dona Maria apenas sorria, com aquele olhar sereno de quem já tinha entendido uma verdade que não cabe nos prontuários nem nas fórmulas da ciência. "Foi minha mãe Aparecida que segurou minha mão até aqui", repetia sem vaidade, mas com uma gratidão que transbordava. Só que o verdadeiro milagre, o mais profundo, não foi o que aconteceu nos exames. Foi o que aconteceu no coração. Antes da melhora física já havia acontecido uma cura na alma. Aquele medo sufocante, a solidão paralisante, a angústia que roubava o ar, tudo isso havia sido visitado por uma paz que não vinha do mundo. Uma paz que não ignora o sofrimento, mas caminha com ele. Uma paz que não depende de resultados, mas de presença. E essa presença era Maria levando Jesus, e Jesus renovando tudo por dentro. Isso é algo que muitos não enxergam. A graça, muitas vezes, não chega como um espetáculo, mas como um sopro. Um recomeço, um respiro no meio do caos. A transformação verdadeira acontece quando a fé deixa de ser só uma ideia e se torna uma forma nova de ver a vida. Dona Maria seguia indo às consultas, seguia se cuidando, mas agora com outra mentalidade. Cada passo tinha propósito. Cada pequeno avanço era uma vitória celebrada com o coração. E mesmo se a cura total não viesse, ela sabia. O céu já estava se fazendo presente dentro dela. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe um ponto da jornada em que essa fé que foi restaurada começa a tocar outras pessoas, abrindo caminhos que nem imaginávamos possíveis. Comenta aí. Isso faz sentido para mim. Se essa história mexeu com você de alguma forma. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe um ponto da jornada em que a fé, depois de restaurada, começa a se expandir. Sem alarde, sem holofotes, mas com uma força silenciosa que toca o invisível. A presença de Maria, que antes parecia algo distante, passa a ser percebida nos detalhes, na calma que chega no meio do caos, no abraço que acolhe no momento certo, no pensamento bom que surge quando a mente estava afundada no medo. É aí que entendemos. A fé não é só um abrigo, é um caminho. Dona Maria, com sua serenidade renovada, nem percebia o quanto já estava transformando quem estava ao redor. A filha, que antes só observava, começou a rezar de novo. O neto, que andava afastado da igreja, voltou a acender velas na capela. Não porque alguém mandou, mas porque algo nela agora despertava esperança. A verdade é que quando alguém começa a carregar dentro de si uma fé que resistiu à dor, essa fé se torna um farol. E mesmo nos dias difíceis, porque eles continuam existindo, há uma diferença. Agora existe direção. Esse tipo de transformação não é imediata, nem sempre visível. Ela acontece nos bastidores da alma. É um tipo de cura que não aparece nos exames, mas muda a forma como enfrentamos os diagnósticos. É a coragem de continuar, mesmo sem garantias. E esse continuar é que abre as portas para outros milagres. Não só físicos, mas emocionais, espirituais, familiares.
É a decisão diária de confiar. E confiar, às vezes, significa apenas dizer: estou aqui, Senhor. Mesmo sem entender tudo, eu continuo. É nesse ponto da jornada que entendemos que a maior graça não é escapar da dor, mas não ser consumido por ela. A fé que nasce da dor atravessada com Maria amadurece, e amadurecendo, se torna ponte entre você e Deus, entre você e os outros, entre o que te feriu e o que te cura. Essa ponte nem sempre tem nome, mas tem força. E talvez seja essa a maior revelação. Existe um impacto que sua fé causa no mundo, mesmo quando ninguém vê. Comenta aí. Isso faz sentido para mim. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque é algo que muitas vezes a gente esquece no meio do desespero. A cura verdadeira começa dentro, muito antes de se manifestar fora. Quando alguém reza essa oração com o coração aberto, como Dona Maria fez, não está apenas pedindo um milagre físico, está dando um passo numa jornada de transformação interior. E essa jornada muda tudo, porque o corpo pode até estar frágil, mas a alma começa a se levantar. A força que nasce da fé não elimina o sofrimento, mas ressignifica cada lágrima. A pessoa que se une a Maria na oração não está sozinha, está acolhida, sustentada, conduzida por uma presença que entende a dor e responde com ternura. A verdade oculta é que nesse caminho há uma reconstrução silenciosa acontecendo. Uma nova mentalidade vai sendo moldada, onde o medo já não comanda e a esperança volta a ter voz. A própria ideia de milagre muda, deixa de ser apenas um resultado esperado e passa a ser o impacto que a fé causa no meio do impossível. E isso começa a tocar outras áreas da vida também. A forma como a pessoa olha para o amanhã muda. A maneira como lida com a família, com o tempo, com as emoções. Porque quando o coração passa a ser guiado pela confiança e não mais pela ansiedade, tudo à volta sente o efeito. É como se cada oração, mesmo as que saem entre soluços, fossem sementes lançadas num terreno invisível, mas fértil. Ali, nos bastidores da alma, a cura vai brotando. E mesmo quando a realidade externa ainda não mudou, o espírito já se fortaleceu. O coração que antes só batia com medo, agora pulsa com uma fé que foi provada no fogo. E essa fé é rara, preciosa, indestrutível. É esse tipo de fé que Maria ajuda a despertar. Escreve aí. Tô nessa jornada também. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe uma força quase invisível que nasce quando decidimos carregar não só a nossa dor, mas também a dor do outro em oração. Quando você escreve o nome de alguém nos comentários, isso não é apenas um gesto simbólico, é uma decisão espiritual. É como se você estivesse entregando aquele nome nas mãos de Maria, confiando que o céu pode agir de maneiras que os olhos humanos não compreendem. E essa entrega tem um impacto real, porque cada nome escrito carrega uma história, uma urgência, uma súplica que muitas vezes nem foi dita em voz alta, mas Maria escuta. E mais do que escutar, ela se move, vai à frente, intercede, abre caminhos onde não havia trilha alguma. É assim que nasce uma verdadeira corrente de fé. Não por esforço humano, mas pela graça que se espalha quando os corações se unem num mesmo propósito. A verdade oculta é que, enquanto você reza por alguém, também vai sendo curado. Essa troca silenciosa entre pedir e confiar cria uma ponte entre o céu e a terra. E mesmo que você nunca veja com os olhos o que está acontecendo, algo já está se movendo nos bastidores da realidade. O câncer, a dor, a desesperança, o medo, nada disso é maior do que o poder de uma oração feita com sinceridade. A transformação acontece quando deixamos de apenas desejar que o milagre venha e começamos a fazer parte do milagre de alguém. Porque rezar por outro é um ato de generosidade espiritual. E esse tipo de atitude muda destinos. Talvez o nome que você vai escrever seja de alguém que já perdeu as forças para acreditar. Talvez seja o seu próprio nome, num grito silencioso de quem precisa de ajuda. Não importa. O que importa é que, ao colocar esse nome diante de Deus,
com o auxílio de Maria, você já está dizendo: eu ainda acredito. E isso é suficiente para o céu se inclinar. Comenta aí. Isso faz sentido para mim. Se você ficou comigo até aqui, é porque, de alguma forma, essa mensagem tocou seu coração. E isso já diz muito sobre a sua caminhada de fé. Então aproveita esse espaço que a gente construiu juntos e se inscreve no canal. Aqui a gente continua se fortalecendo um dia de cada vez, com oração, esperança e verdade. Se essa palavra falou com você, deixa aqui nos comentários. Eu preciso de um milagre. Quero saber quem caminhou até o final e continua acreditando. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like. Isso ajuda a levar essa mensagem ainda mais longe, para quem também está buscando um recomeço. E olha, tem um vídeo aqui do lado que complementa tudo isso que a gente viveu agora. Clica e continua comigo por lá. Sua jornada não termina aqui.